Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? Quarta-feira, o Deus crucificado. Mateus capítulo 27, versos 33 em diante. A crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita uma acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É o Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. 45. Desde a hora sexta, que é meio-dia, até a hora nona, que é às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na boca de Jesus, deu-lhe a beber. Porém, ele não aceitou. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam guardando Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus foi crucificado, um inocente foi crucificado. Mas não é porque um inocente foi crucificado que nós temos a salvação. Foi muito mais do que isso. O Deus que saiu do céu e se esvaziou e veio aqui por amor para salvar um povo rebelde de dura cerviz, e o seu próprio povo o executou. Aqui onde a gente vê aqui Gólgota, Gólgota, o lugar da caveira, era o lixão da cidade. Ali eles jogavam animais mortos, lixo, tudo quanto é coisa. Era um buraco muito grande ali, eles punham fogo, ficava ali o ano inteiro pegando fogo, naquelas coisas que eles colocavam, jogavam tudo ali, tudo que não prestava na cidade, eles jogavam ali. Foi ali, num símbolo, dizendo que Jesus não valia nada, que Jesus era um lixo. E Jesus suportou tudo isso em silêncio. Jesus enfrentou tudo por nossos pecados. E ele sofreu. Ele sofreu, veja que desde o meio-dia até as 15 horas, 3 horas da tarde, houve a manifestação
da natureza, do céu, de tudo, que estava entendendo o que estava acontecendo. A natureza estava chorando. O céu estava triste, porque Jesus teve que passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, o amor de Deus por nós fazia com que tudo compensasse, porque muitos iriam crer. Foi por mim e por você que Jesus fez assim. Ele sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado. Não foi algo particular contra Jesus. Jesus assumiu todos os nossos pecados. Jesus colocou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. E a ira de Deus estava sobre o pecado. Deus odeia, está irado contra o pecado e não contra o pecador. Só que o pecador tem uma saída. Jesus não tinha saída ali. Hoje nós podemos ficar livre da morte eterna em aceitando Jesus, pelo fato de Jesus ter morrido por nós. Mas Jesus não tinha saída. Ele tinha que passar por tudo aquilo ali, carregar no seu corpo, carregar em si mesmo todo o pecado do mundo, toda a ira de Deus contra o pecado que estava sobre ele. Então, se nós aceitarmos Jesus agora, nós somos identificados com aquele, um seguidor de Jesus. Vamos tomar a capa de justiça de Jesus e colocar sobre nós, que é a nossa sujeira, nosso pecado será tapado, e nós não sofreremos a pena da segunda morte. Por isso que o ímpio, que não aceita a justiça de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, ele será fulminado naquele dia. Porque ele não tem a proteção da justiça de Jesus sobre ele mesmo. Então, há esperança para mim e para você. Jesus sofreu algo mais profundo e sombrio e mais doloroso do que qualquer ser humano pode imaginar. Nós não imaginamos. Alguém que era tão puro, nunca teve um traço de pecado, nem em pensamento, nem em ação. Agora ele foi obrigado a entrar nesse lixo de mundo, para salvar um lixo de pessoas, se tornaram na mão de Satanás. Nós temos um lixo dentro de nós, um vírus dentro de nós. Todos têm, que é a natureza pecaminosa. E a nossa natureza briga contra nós. Se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos ler a lição, se nós queremos ler a Bíblia, se nós queremos ir na igreja, ele não deixa. Ele não deixa da seguinte forma. Não que ele nos impede, mas ele faz de tudo para atrapalhar. E como nossa natureza já não gosta de fazer isso, então fica difícil a luta. Só Jesus Cristo pode nos dar forças para vencer essas coisas. E assim, não só a palavra de Deus, qualquer coisa, sobre o perdão, sobre ajuda aos seus semelhantes, sobre amar o seu inimigo, enfim, tantas coisas. A nossa natureza não gosta. Então Jesus estava dando-nos direitos de ter uma saída sobre essa situação que não tinha saída. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus diz assim, olha, eu pude abrir o livrinho. Certo? Lembra do livrinho de Apocalipse? Ninguém podia abrir? Não, eu posso abrir. Porque eu morri por eles. Eu paguei o pecado deles. Se eles aceitarem de todo o coração, estão perdoados, estão limpos, estão salvos.
estão escritos no livro da vida. Há esperança para nós. O Deus crucificado é o Deus que ama. Foi surpresa para Satanás. Ele não imaginava essa coragem, esse amor. Ele não entendia a profundidade, a altura do amor de Deus. Graças a Deus que Ele pode e deu a esperança de vida eterna, uma esperança concreta de que podemos sair da escravidão do pecado. Podemos tropeçar? Certamente. O tropeço faz parte do ser humano. Mas o ficar caído, não. Ficar caído é uma decisão sua e minha. Que Deus nos abençoe. Possamos sempre estar em pé, diante de Deus, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação.